Fala aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Estamos aqui com mais um episódio, conforme prometemos, né? Toda quarta-feira, um episódio novo no ar. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palácio Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta, Quemuleira Consórcios e Irmãos Cancelli, 50 anos. E hoje a gente tem a grata presença, agradecer de coração, ter aceitado o nosso convite. O Rodrigo Felder vai contar a sua história gigante no esporte aqui na nossa região e também pelo mundo. Seja bem-vindo, Rodrigão. Não, eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado mesmo. Para mim é uma satisfação, né, poder relatar toda essa trajetória no esporte, né, aqui de Joaçaba, nessa modalidade que a gente tanto gosta, que é o handebol. Então, fico muito contente e satisfeito mesmo. Rodrigo Felder tem uma história bem bacana. Estavas conversando aqui no bastidores, tem uma experiência internacional, tem uma experiência olímpica com 2 Olimpíadas, mas para chegar lá, como que começou a tua carreira no handebol, Rodrigo? Bom, Márcio, isso aí na verdade ela inicia lá atrás, né, tipo, com toda essa desde a época escolar mesmo, né? Então, desde essa participação do mauliejo, né, desses jogos que tem aqui nessas competições municipais. Aí ela vai se estendendo, aí você podendo participar de várias modalidades, e o handebol era uma. Aí você, na sequência, você disputava também os jogos escolares, né? Conforme, para o entendimento, conforme a equipe na época ganhava, se classificava da Uliejo, você representava o município numa competição, então, regional dos escolares, né? Aí foi aí que eu me destaquei no handebol. Aí eu fui convocado para uma seleção catarinense para disputar o GESC, né, e os Jogos Escolares Brasileiros, né, que isso aí aconteceu em Vitória. Aí ali, então, realmente eu vi que realmente eu gostava do handebol e ali que eu estava me destacando, né. Então, aí então, que dei essa continuidade na modalidade e já tinha, então, em Joaçaba uma história no handebol, vamos assim dizer, né? Com pessoas de uma rapaziada mais das antigas, já tinha um pessoal de Santa Maria jogando aqui, né? Já tinha uma equipe adulta, então eu já conseguia treinar com esse pessoal. Aí fui dando essa continuidade e indo para regional de jogos abertos, né? Até me firmar realmente, né? Nessa equipe que teve sucesso aí em Joaçaba, né? A tua virada de chave, assim, o alto da tua carreira, aconteceu aqui em Joaçaba mesmo? Sim, nós tínhamos a equipe aqui treinada pelo Moacir Beneman, né, o Cavalo. E assim, nossa, nós tínhamos uma equipe totalmente formada aqui por Joaçaba, né? Era uma equipe com 14, 16 atletas, todos eles daqui, né? Então a gente se destacou muito nessas categorias juvenil até 18 anos ou até júnior até 20 anos. Isso aí no estado nós éramos super bem, assim, sabe, de vários títulos de campeão estadual. Então era uma equipe realmente vencedora, né? Então, como a gente vinha se destacando nessas e com essa equipe, vamos dizer, júnior, a gente acabava jogando jogos abertos, campeonato estadual adulto, e acabava jogando com o que era o melhor aqui do estado, né? E nessa época aqui em Santa Catarina tinha várias equipes de ponta. Contar com a Sadia de Chapecó, né, que era a seleção brasileira estava. A Sadia era assim, no que eles colocavam o esporte arrebentava, né? No handebol, no futsal, no vôlei, no basquete. Exatamente. Era um terror mesmo. Né? Então tinha uma equipe de handebol top, né, treinada pelo técnico de seleção brasileira, vários jogadores de seleção brasileira. Tinha a equipe da GER Sadia em Concórdia, que também era muito forte. Tinha Blumenau, e aí vem essas equipes mais tradicionais, Blumenau, Itajaí, e nós sempre figurando aí entre os 4, né? Então, como eu te falei, nós jogávamos jogos abertos contra esses caras, né? Aí, nesse momento aí, entre os 20 anos ali, esse técnico da Sadia de Chapecó vem assumir a seleção brasileira júnior. E como a gente vivia treinando e jogando contra eles, a minha idade fechava nessa categoria, ele me convocou para a Seleção Brasileira Júnior. Foi ali que foi a minha primeira convocação para a Seleção Brasileira. Daí, nessa primeira convocação, tua carreira deslanchou? Surgiu proposta de outros clubes? Então, na verdade, eu tinha o convite para ir jogar em Chapecó já. Aí deu um problema que logo no outro ano essas equipes da Sadia, elas terminaram com a Sadia, rompeu, vamos dizer, o patrocínio, tanto para o vôlei, né, para verba, então
Então essa equipe da Sadia, ela se desfez, né? Mas o que aconteceu com esse técnico assumindo a Júnior, né? Então ele fez um trabalho fantástico, né? E nesse período eu ainda estava em Joaçaba, que a gente teve o Esporte Clube Cruzeiro, jogava aqui, a ABB Cruzeiro, sempre eram essas equipes que a gente representava aqui em Joaçaba. Então ele fez um trabalho fantástico, assim, sabe? Ele garimpou, fez seletivas no Brasil inteiro. Então ele fez uma seletiva no Sul, nas 5 regiões ele pegou, fez seletivas e foi fazendo um trabalho a longo prazo, assim, para o handebol brasileiro, sabe? Ele tinha uma meta dessa, né? E eu fiquei nessa seletiva entre os selecionáveis, então, para jogar esse campeonato mundial em Atenas, na Grécia. Foi a primeira convocação para a Olimpíada. Primeira Olimpíada na vida. Não, essa aí, então, para esse campeonato mundial júnior. Mundial júnior, até 20 anos, né? E então isso aí foi, nossa, então todas as fases de treinamento, né? Então a gente ficou um período assim, isso tudo aconteceu em 90 e foi se estendendo até o Mundial, que foi em 91, né? Então com várias fases de treinamento no Brasil, como eu te falei, essa seletiva que ele fez, né, com um trabalho fantástico. E a gente tinha as fases de treinamento, né? Se concentrava em Santa Maria, São Paulo, lá no Clube Pinheiros, que era um lugar assim que sempre recebeu, né, o pessoal. E daí esses períodos de treinamento que realmente, então, nossa, aí eu me destaquei bem também nessa seleção júnior. E ele teve um projeto enorme, assim, e a Confederação Brasileira, a gente se preparou para esse campeonato mundial júnior, nós ficamos 3 meses na Europa treinando. Tá, e forte mesmo. Para ir direto para o Mundial, né? Então nós ficamos ali 40 dias, 30 dias na Itália, da Itália fomos para a Alemanha, que é um período, como o Mundial era em setembro, é o período que os clubes voltam para treinar, então a gente treinava todo dia e jogava com um clube que aparecia, né? Então foi um período de treinamento assim, muito forte e ficamos direto lá, né? E fomos direto para o Mundial também depois. Foi uma experiência muito boa. Marcante, né? E quando vocês chegaram lá para esse Mundial, como é que você via o handebol fora do Brasil? Muito acima, parelho? Assim, para ser bem sincero, o handebol, né, europeu, ele é muito forte, está muito à frente do handebol brasileiro, né? Eu digo até na América aqui, né? Eles têm uma história muito grande, assim, com ligas, como eles são organizados, né? Eles têm, tanto na Alemanha, que hoje é a principal liga que tem, você pega a Espanha, a França, é muito forte, com campeonatos assim muito fortes também, né? Muito disputado. E a gente, infelizmente, por mais que quando a gente foi para lá, a gente sabia que eram as primeiras seleções do Brasil indo disputar campeonato assim, mundial, de conquistar uma vaga e ir, né? Então a gente sabia que era muito difícil você figurar entre os primeiros, o objetivo é sempre chegar entre os 10 e para você tentar encarar e jogar de frente com o pessoal de lá, né? Mas assim, fizemos bons jogos, até mesmo nessas fases de treinamento, por mais que era com clubes, assim, sabe? Para você ter uma ideia, você jogava com um clube de 3ª divisão da Alemanha, você perdia de 5, 6 gols de diferença, então, sabe? Então os caras em fase de preparação, né? Mas é uma experiência fantástica, assim, né? E também outra coisa que eu vejo, uma grande vantagem do europeu é o porte físico, né? Os caras são fortes demais. Sim, a gente pode até, tipo assim, além dele ser muito grande, da maneira como o handebol funciona, então eles praticamente têm quase 2 equipes, né? Então eles trocam ataque e defesa muito isso, né? Então eles trocavam ali, colocavam 4 gigantes, 3 gigantes no meio da defesa ali, e depois só faziam a transição, trocavam, colocavam os caras um pouco mais rápido, ou de uma estatura um pouco menor, com seus 1,90 por ali, para jogar nas meias ali, né? E isso foi uma das coisas que o técnico, o professor Celso, ele tentou nessa seleção júnior. Ele até levou alguns atletas com uma estatura um pouco maior para justamente nós também apresentar uma defesa um pouco maior, né? Para tentar, mesmo assim, igualar no tamanho, na força, né? Mas fizemos bons jogos, cara. A gente empatou com a Islândia, perdemos de 1 gol para a Dinamarca, pegamos uma chave difícil, a Rússia ficou em segundo, a gente aí sabia que não tinha como.
Mas a gente acabou ficando ali em 14º de 22 seleções, né, cara? Então, para um primeiro momento, eu acho que foi muito legal para nós. Né? Viu? E teu primeiro contato com Olimpíada? Você já sabia que ia ser convocado? Ou a convocação foi meio com... Te pegou de surpresa? Então, a minha primeira experiência com seleção, como você falou, foi essa júnior, né? E como o handebol, vamos dizer, a história da modalidade, ela aqui no Brasil, ela não é muito divulgada, ela não é uma modalidade que te dá todas as condições de você ser um atleta e seguir, assim, pós-carreira, bem, assim, né? Na nossa época, agora há pouco nós também conversávamos sobre isso, a gente não tinha essas condições, vamos dizer, que os atletas têm hoje, né? E quase em todos os estados ou municípios que tem um esporte mais forte tem essa participação da universidade, o Bolsa Atleta, né? Então, que facilita, né? Então, foi bem engraçado porque justamente com 19, 20 anos você está naquela transição, né? Início de faculdade, vestibular, né? Aí eu lembro bem da história que meu pai chegou e disse, legal, né? 90 dias na Europa, treinando, jogando um campeonato mundial, né? É um sonho de qualquer jogador numa modalidade, né? Aproveitar. Mas assim que se encerrar, daí vamos focar nos estudos, né? Ou vamos trabalhar. Não, então foi esse o acordo que foi feito, né? Só que daí, como eu me destaquei e fui super bem nas competições lá, aí depois já veio, daí eu tive o convite para ficar jogando para um clube da Alemanha, daí já fiquei por lá e daí depois, em 92, veio para disputar Barcelona. Você tá com a camisa da Alemanha aqui, né? Tenho. Aqui são duas camisas. Essa aqui é de uma equipe que eu joguei lá. É o ETSV Eschwege. Essa é a camisa de um ano. Essa aqui é a camisa do segundo ano, que eu fiquei 3 anos com ele lá. Que essa foi o segundo clube. E essa aqui é uma camisa do meu primeiro clube que eu fui lá. Só que essa não é minha, é de um amigo que a gente trocou para ter recordação, que foi o TV Aitra. Né? Então são nomes de clubes, de cidades, né? E tive a felicidade de ficar esse período lá. Né? Quanto mais ou menos a adaptação lá na região, tu já tinha mais ou menos conhecimento como era clima, se comunicava bem também? Não. Porque foi o engraçado, assim, porque como a gente ficou esses 40 dias treinando na Alemanha, se preparando para esse Mundial Júnior, então nós ficava jogando contra clubes de lá, né? Então você jogava, como eu te falei, jogava com clubes. Na Alemanha, para ter uma ideia, são 7 divisões de handebol. Então desde a primeira até, vamos dizer, a cidadina, vamos assim dizer, né? A mais micro-regional, né? Uma organização assim fantástica. Então nós treinava todo dia. E quando aparecia alguma equipe para jogar, ia lá, fazia um coletivo, fazia um joguinho treino com essas equipes, né? Aí numa ocasião, num jogo lá, a Alemanha sempre tem público, né? O handebol é muito forte lá, né? Então sempre tem público. E isso mesmo, o pessoal, numa ocasião, no outro dia, nós estávamos num treino, assim, numa folga de treino, chegou um casal, aí nós estávamos lá, eu e mais 2, 3 colegas lá, chegou um casal, ela falava um portunhol, assim, sabe, que você podia se comunicar, né? Entender mais ou menos. E ele, um alemão grandão, assim, e tal. Aí ela chegou e pediu o Felder e tal, pediu pelo meu nome. Daí disse, sou eu e tal. Daí fomos se apresentando. Aí, na ocasião, ela foi direta. Disse, o pessoal ouviu você jogando aqui e gostaria de saber se você tem interesse em vir jogar handebol na Alemanha. Por um clube aqui e tal. Aquilo mesmo, né? Daí já voltei para trás que o pai tinha me falado, né? Mas, enfim, aí, nossa, aí, putz, gurizão, nem dormia, né? Aí que começou, aí que foi. Então, teve essa confirmação, daí eles foram me ver jogar de novo, daí já acabamos sentando junto com o pessoal de lá, ela sempre ajudando a traduzir e tal. E quando eu voltei para casa em setembro, naquela época lá era tudo por fax, né, e telefone, não tinha essa facilidade hoje. Então, quando eu ligava para casa, eles já estavam mandando para cá, tipo, essas situações de como ir, onde eu ia ficar, né? Então, tudo isso... Daí, quando eu voltei, já fui para lá.
mas sem domínio nenhum do alemão, né? Essas dificuldades aí, o que facilitou muito é você estar no esporte, né? Sim. Então o esporte, ele é lógico, eu esperava alguém fazer primeiro o exercício que o técnico mandava, depois eu fazia. Eu tava falando. Uma das Olimpíadas que você disputou, o Macarrão estava junto contigo, não estava? As duas. As duas, né? As duas. A dupla Pelé e Garrincha. A dupla aqui de Joaçaba. E o Maca, a gente não foi junto para essa Júnior, porque ele é um ano mais velho que eu. Porque ele foi, tipo, a de Joaçaba seria o Macarrão e eu. Daí o Maca, ele é um ano mais velho, então ele já fugia da idade dessa seleção Júnior, né? Aí a gente acabou se encontrando depois nessas duas seleção adulta, né? Que foi Barcelona 92 e Atlanta 96. O Maca também passou muito tempo em São Paulo também, atuando como técnico. Hoje está lidando também com o esporte, né, pelo que vi aqui em Blumenau, né? Isso. O Maca, daí, com essa saída do Maca, ele foi a Blumenau, se eu não me engano, assim, nessa trajetória dele. Ele ficou bastante esse período lá, ele se formou em educação física, né? E ele jogou muito tempo ali, o São Paulo muito forte no handebol. Então, esse período que eu fui embora, fiquei fora jogando na Alemanha, o Macarrão ficou se destacando aqui dentro do Brasil, jogando nessas equipes paulistas. E ele mesmo depois, ele teve continuidade, até ele acabou sendo técnico, se não me engano, de alguma equipe lá, né? Ele participou de comissões técnicas dentro da Confederação Brasileira de Handebol, acho que até levando seleções para essas categorias de base, né? Se destacaram, inclusive vários jogadores que passaram para essas seleções seguintes passaram na mão do Maca, né? É isso aí. Então o Maca foi um que deu essa continuidade dentro da modalidade, né? Atletas daqui que passaram pela seleção brasileira, você, o Maca, aqui de Joaçaba e o Duroc de Lacerdópolis. O Duroc. Teve uma passagem, né? Teve uma passagem rápida, ele jogou um Pan-Americano. E o Duroc, ele jogou também em umas equipes paulistas, se eu não me engano, em Americana. Ele teve um período lá. O Vasco da Gama, na época, teve o Vasco, o Flamengo, andaram montando algumas equipes para jogar a Liga Nacional e ele jogou um período no Vasco. E eu acho que foi essa passagem do nosso amigo Duroc. E quando fala seu nome, Highlander Higg, o que vem na tua cabeça? Um companheirão, né? O Magrão. O Magrão. Nossa, o Highlander, o cara é um batalhador pela modalidade, né? Então, vamos assim dizer, nessa época em que nós estávamos ali com essa equipe juvenil, júnior, campeã no estado, e nessas categorias de base no estado, e a gente dominava, vamos assim dizer. Aí chegou esse Magrão aí, esse gaúcho de Santa Maria aí, chegou em Joaçaba, um apaixonado pelo handebol. Então ele treinava com nós ali e a gente jogava o adulto, então os jogos abertos, né? Daí ele fazia parte da equipe. Aí depois com essa saída do Moacir, então teoricamente o Highlander, vamos dizer assim, da área, um professor, ele assumiu o handebol desde aquela época e foi né, tudo que foi conquistado, tanta gurizada que passou na mão dele aí, né? Porque, cara, Joaçaba, tinha algum guri bom de handebol aí. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu fui descoberto no vôlei, muitos anos atrás, nesses projetos que tinham do esporte, né? Projeto do futsal, era todos os colégios jogando futsal. Projeto do handebol, projeto do vôlei. E aí que o Paulo Stroy e o César Junqueira me chamaram. Daí saiu o Ricardo Severo no handebol, né? Isso. Meu primo jogava muita bola. Isso. O salão revelou muita gente. O vôlei feminino, aí depois ganhou base. Que essas associações hoje, se tivesse ideia de criá-las antigamente, muito talento que passou por aqui não ia ser desperdiçado, né? Eu concordo, porque nós lembramos até esses dias no nosso grupo aí do pessoal do handebol aqui de Joaçaba, no sábado à tarde era uma galera treinando handebol que dava 3, 4 times para um coletivo, assim, sabe? E ali se reunia, desde o infantil, do júnior, do juvenil, e ali tinha muito guri bom de bola. Daí, infelizmente, quando chegava justamente naquela data, aquela época ali, ou você segue o caminho do esporte, ou vai para o estudo. Então, era uma definição, aí, ou aquele que
que saía para estudar já não ficava, vamos dizer, num treinamento tão forte, mas mesmo assim continuava fazendo parte da equipe porque gostava muito, né? Então, assim, ó, era muito legal. E Joaçaba é impressionante pela quantidade de nomes que saem no esporte, né? Você vê até hoje, né? Veja o badminton, o xadrez, né? Uma galerinha aí que está nessas modalidades com as associações organizadas, né? É muito legal isso, né? E é uma coisa que eu admiro, todos esses esportes que tu falou, só não sei se todos, mas a grande maioria leva o distintivo da Scherer, Grupo Egoraro. Então é um pessoal que tem uma visão diferente de qualidade de vida, de tirar essa gurizada das ruas, como muitas outras empresas também estão fazendo, né? Agora, para me entender, como é que você aguentava o Júlio nos alojamentos e nas viagens? O alemão é fora Julião. da curva. O Julião, nossa, cara, nós tinha uma turma ali, cara, era muito legal, sabe? Então, é isso que eu digo, eu acho que além de ter toda essa técnica, toda essa satisfação de estar jogando handebol, que era uma equipe vencedora, cara, vencedora mesmo. Uma porque, cara, treinava 10h30 da noite, né? Porque uma galera estudava à noite, alguns já, né, que trabalhavam. O Marco era um que trabalhava de dia, estudava à noite, então nós treinava 10h30 da noite, depois aquele horário ali, 10h20, 10h30 da noite, lá na BB. Então, treinava até meia-noite, no outro dia de manhã, aula. Então era uma galera, todo mundo amigo, porque todo mundo se gostava para poder ir lá e, pô, tá nos dias de frio, de chuva, a galera tava lá, né, cara? E assim, cara, o Julião é um figura, cara, desde guri, desde aquela época, cara, ele não muda, sabe? Aquele sempre contente, sempre alegre, tirando sarro de todo mundo. E, ó, te digo, cara, o Julião, baita jogador de handebol, cara. Eu ia te pedir se eu não tivesse sofrido um acidente. O Júlio teve uma fatalidade ali, cara, que se ele não tivesse... ele também, ele foi por dias, porque o Júlio, se não me engano, ele faz aniversário ali no início de dezembro, alguma coisa assim, então foi por dias que ele não chegou nessa seleção júnior que eu fui. Porque ele com certeza seria porque era em cima ali, vamos dizer, na armação, quem jogava nessa equipe júnior era o Macarrão, o Júlio e eu. Que trio forte, hein? Então, né, e daí na ponta tinha o Gersinho, na outra ponta tinha o Claito, que era um cara de Santa Maria, que veio depois para cá, mas aí tinha, vai lembrar, tinha o Junei, sabe, um monte de uma galera assim daqui, né, o Gintermaier, né, o Bruxo que jogava, cara, era um pessoal muito legal daqui, sabe. Até o Ney Tesser jogou nessa equipe, né? Então, só que o Ney era um ano mais velho também que nós, né. Então o Ney, nessa equipe, ele, na Júnior, sim. Mas na equipe juvenil que a gente teve aqui, porque o Moacir também trouxe um campeonato aqui para Joaçaba em 87. Cara, veio 16 equipes do Brasil aqui e essa Taça Brasil aconteceu na ABB. Cara, foi algo assim, ó, muito legal. Aquela ABB cheia de gente, sabe? E era um caldeirão, né? E a gente perdeu a semifinal, uma equipe do Paraná, onde que a gente estava cotado para os favoritos, e a gente foi disputar terceiro e quarto, a gente ficou em terceiro. Aí no outro ano, com a mesma equipe, daí com alguns enxertados desse, daí veio esses dois guri, o Clayton de Santa Maria, veio o Shelton, veio um goleiro, o Pica-Pau. A equipe ficou mais forte, né? Daí fomos a Santa Maria, só que daí em Caxias do Sul, desculpa, aí também perdemos na semifinal para a equipe de Brasília, que foi a campeã, e disputamos terceiro e quarto, e a gente ficou terceiro. Com o Maca, artilheiro, e eu eleito o melhor jogador do campeonato. Então, sabe, umas histórias assim, né, muito legal, cara. E o Julião, cara, hoje quando faz um encontro do handebol, tem que colocar na mão do Júlio que ele organiza. E não vá para ver. Eu fiz um campeonato com ele uma vez, era um interbairros comunitário que ia ter lá em Lages. Cara, e o alemão é louco, cara. Sai pra noitada com ele, nós ia jogar às 7 da manhã, eu consegui levar ele para o alojamento às 5h30 da manhã. E aí, quem que joga? E ainda assim, a gente chegou para jogar, o time que ia disputar o terceiro e quarto com nós lá, também acho que se perderam na noite, esqueceram o uniforme, foram assim, então, WO, concentração, dormir. E essa situação da Olimpíada, vocês participaram da abertura, de tudo, aquele momento mágico, né? Cara, como é que fica o coração... Você entrando no ginásio com a agasalho da seleção, até tu tá com um deles aí, a camisa... Essa camisa, então, primeiro, Márcio, essa é a camisa da seleção brasileira de Barcelona, em 92.
né? Essa era a camisa principal nossa. E esse aqui é o agasalho. Esse é o agasalho da Olimpíada de 96 em Atlanta. Esse agasalho em Atlanta a gente usou na abertura. Uhum. E na Olimpíada de 92 a gente foi todo de paletó, né? Então, isso aí tá todo... É uma recordação que tem em casa toda guardada, né? Com bastante material. É fantástico, né? Você... Na verdade, todas as modalidades são convidadas a participar da Olimpíada, da abertura, né? Ali, tem algumas que já estavam estreando, porque tem algumas modalidades individuais, daí esse pessoal já não vai. Mas os outros, né? Você ficar lá... Então, você em Barcelona, até inclusive a equipe do futebol do Barcelona, do futebol do Barcelona estava jogando num campo agora, que é o campo onde eles estavam alternativo, que eles estavam em reforma do campo. Daí, esses dias em casa com a minha família, diz, nesse estádio aí foi a abertura, né, da Olimpíada 92. Assim, fantástico, umas coisas que você não esquece, né? O cara acendendo a pira com a flecha, né? Que até tem gente que diz que passou 1 quilômetro longe. Mas aí você fica dentro do campo, né? Sim. Então, daí você convive com todo esse pessoal, né? Porque ali, independente da tua chance ou não de medalha, ali dentro da vila é todo mundo igual, né? Sim. Então você cruza com todo mundo, né? Você cruza com todas as modalidades, você cruza com atletas de todos os outros países, né? Por exemplo, em 92, nós estávamos no nosso prédio, do lado ali era o prédio dos Estados Unidos, que não era bem próximo, o prédio do pessoal da Rússia, ainda que era a CEI, Comunidade Europeia, que eles já tinham, né? Então, você passa a conviver com todo esse pessoal. O cara que ganhou uma medalha está junto contigo ali, né? Você acaba cruzando com o Aurélio Miguel do judô, né? Você está junto com esse pessoal, jogando truco com o Zequinha Barbosa, Robson Caetano, a Hortência no basquete na época, assim, a Paula. Então você está ali, você está interagindo com esse pessoal, porque Oscar Schmidt no basquete, né, cara? Então você vai lembrando de pessoas, o pessoal próprio. Só que o que acontece? Daí o pessoal do vôlei, como em 92, eles foram chegando, aí esse pessoal vai se concentrando, vai vendo a competição de uma maneira diferente, né? Então eles já vão um nível de concentração totalmente que vê que vão chegar, né? Timaço, né? Entendeu? Então você acaba nem cruzando muito com eles, porque cada andar do prédio eles colocam uma modalidade, ou duas, né? E aí você acaba se cruzando no elevador, né? Mas cada prédio tem... E Barcelona foi fantástico, a vila foi um fenômeno, assim, sabe? Muito legal mesmo, muito legal. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou durante a tua carreira? Cara, uma pergunta interessante, Márcio. Olha, cara, o que eu posso te dizer? Não foi nem assim, sou muito grato, cara, eu realizado mesmo, nunca tive lesão nenhuma jogando handebol, cara. Assim, séria. Torção de pé, É um esporte de alto impacto, né? Assim, cara, muito, muito grato mesmo, assim, no joelho, né, tipo, de você ficar um bom tempo parado, isso eu nunca tive, cara. Eu acho que o maior desafio mesmo, assim, cara, foi esses primeiros meses, esses primeiros anos ali que eu fiquei na Alemanha, sabe? Que eu acho que foi uma das maiores dificuldades, assim, por causa da língua, né? Até você se adaptar bem àquele mundo que você tá, né? Culinária. Mas como eu te falei, o esporte ele é muito legal por causa disso, cara. A gente acha que o povo alemão ele é muito fechado, ele é muito... Mas, cara, foi fantástico, assim, me acolheram de um jeito, cara. Então, no início eu não podia dirigir, por causa eu tinha que esperar o período para poder dirigir. Então, eles me buscavam em casa, me levavam para o treino, era tudo meio nos horários, né? Treinava todo dia. O primeiro técnico que eu tive era Yugoslavo, então ele também já não dominava, falava um alemão já por mais tempo que ele estava lá, então ele já falava um alemão já não bem na maneira como se fala, né? Então esse foi esse primeiro, assim, a dificuldade que eu tive, assim, cara, mas de resto, cara, muito legal. E como foi a tomar a decisão de encerrar a carreira? Você viu o quê? Pela idade, família cobrando? Não, Márcio, foi assim, quando eu cheguei na Alemanha, devido a esse convite que eu recebi, foi justamente pelo sobrenome alemão
e eu já recebi a cidadania alemã. Então eu sempre joguei na Alemanha como alemão. Nunca como estrangeiro. Porque o período que eu cheguei lá, em 89, 90, ali caiu o muro. Então a Alemanha se unificou, as ligas ali, tudo foi se adaptando justamente no período que eu cheguei. Chegou derrubando o muro. Então, no primeiro clube que eu cheguei já tinha eu estrangeiro, então já no início que eu cheguei até eu receber a dupla cidadania demorou um tempo, tinha o iugoslavo, né? E no outro clube que eu joguei tinha romeno, né? Nesse também tinha iugoslavo, tinha romeno. Então eu sempre joguei como alemão. Só que o meu passaporte alemão ele veio logo depois da Olimpíada de 92. Aí eu joguei a Olimpíada de 92 pela seleção brasileira. Porque se eu jogasse algum campeonato mundial com a dupla cidadania perante a Confederação Alemã de Handebol, eu passava a ser estrangeiro por um período. Entendeu? Então eu tive esses meios entre 92 e 96, eu tive 2 convocações para jogar Pan-Americano, para jogar Mundial. Eu até, não desprezando, mas era muito mais satisfatório para mim jogar uma liga na Alemanha do que você jogar um Mundial e saber que a gente está indo lá por uma experiência, sabendo que o Brasil não chega e tal, né? Então, para mim, era muito mais satisfatório eu estar jogando num clube, numa liga organizada, né? Com uma carreira, vamos dizer assim, com um futuro que poderia ser mais longo, né? Aí eu joguei em 96 Barcelona, que quando eu fui convocado para a Olimpíada 96, daí eu falei pro clube, me desculpe, mas essa não dá, né? Eu vou, aí nem que tem que encerrar contrato e tal. Aí tinha o lado da família também, que é minha esposa e a minha primeira filha também passaram um período comigo lá na Alemanha. Aí então eu decidi, joguei Atlanta com a história de não renovar e não voltar, né? Porque daí tinha dificuldade, eu poderia ficar pelo contrato, por ser alemão, cidadão alemão, poderia ficar, né? Sem problema nenhum. Mas ela sempre aquele período de turista, né? De 3 meses e tal. Vai e volta. Então, essas dificuldades aí, então a gente optou. Né? Aí eu voltei, sempre ficava jogando um pouquinho aqui em Joaçaba, jogos abertos, joguei um pouco pelo Olímpico de Maringá, uns 2 anos, mas não morando, né? Sempre indo e voltando. Aí, mas encerrar mesmo, daí quando eu achei que estava ali, daí começou a me dar problema de quadril, daí a idade foi pegando, aí você já não consegue ter a mesma velocidade, aí eu aos poucos fui tirando o pé, né? Daí chegou num momento ali que, acho que agora chega e larguei. O Gia até vai colocar um videozinho para nós aqui, até para o pessoal ter noção do alto impacto, o salto, o corpo a corpo, isso no handebol sempre foi muito forte, né? Muito forte. É muito forte, além do salto, porque é muito 1 contra 1, né? É muito deslocamento, é muita força no 1 contra 1, né? Eu tinha uma impulsão muito boa, tanto com os 2 pés, como né? Então, sempre essas quedas, daí na hora que você vai cair, você sempre também tem muito contato, né? Então, isso aí com o tempo vai acumulando, né? É porque o tênis da época era bem diferente do que se usa hoje, né? Bem lembrado. Então, solado mais macio. Lá no início, né, nós aqui correndo em calçamento, né, treinando com essas quadras duras, né, com tênisinho que não era apropriado. Então, tudo isso você vai acumulando, né? O tempo cobra lá na frente. Então, por mais que eu não tive, vamos dizer, essas lesão, assim, vamos dizer, que me comprometesse, mas ela estourou depois na frente, né? Tudo foi acumulando, né? Alguém da família seguiu o ramo do esporte? Não. Não? Não. Assim, para falar, assim, diretamente no handebol, uma sobrinha, assim, que gostou de jogar, se destacou agora com jogos escolares e tal, mas aí depois começou aula mais puxada, a opção sempre foi para estudar, mas assim, vamos dizer, na família, alguém que, assim, não, só outras modalidades, brincando, Sim. assim, né, mas assim, seguir profissional, assim, vamos dizer, da maneira como aconteceu comigo, não teve, não. Não teve ninguém mais com coragem de virar o mundo. Rodrigo, e você, o pós-encerramento de carreira, você se dedicou ao quê? Então, quando eu voltei, por mais que eu conciliei jogando o handebol por Joaçaba, aqui com o Highlander, assim, né, não nessa maneira tão intensa,
e depois joguei 2 anos pelo Olímpico de Maringá, joguei Liga Nacional. Luzerna se emancipou ali, né? Daí com a nova prefeitura, com isso eu fui convidado a fazer parte de uma comissão municipal de esportes de Luzerna. Aí eu participei dessa comissão como voluntário para justamente nessa fase de formação do município, tudo como seria, né? Como vai se montando, né? Desde uma Secretaria de Educação, ela se criou Educação, Cultura e Esportes. Daí dessa comissão não remunerada que a gente começou a organizar o esporte ali, que eu era o presidente dessa comissão, aos poucos depois a atual administração daí me convidaram, eu fui contratado por 20 horas e fui indo, aí acabei depois ficando por 40 horas trabalhando diretamente na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes como diretor esportivo, né? Então toda essa formação, vamos dizer, do esporte de Luzerna, eu acabei ficando ali 14 anos, né? Então essa formação, eu fico muito contente que a gente vê Luzerna hoje se destacando, até no próprio handebol. Então são tudo coisas que a gente plantou lá atrás, né? Montando essas... Como a gente também sempre vinha dessas escolinhas, então a gente montou, a gente, com todo esse apoio que a gente teve, tanto do prefeito, da secretaria, a gente começou a dar essa estrutura para todas as modalidades, né? Então tinha o handebol, o futsal, o xadrez, o judô, o atletismo, né? A própria dança a gente também procurava fazer, sempre naipe masculino e feminino, né? Sempre dando oportunidades, né? Então, qual era a ideia? Era você dar oportunidade para a gurizada, né? E foi muito legal, né? Além dos campeonatos também participativos, né? Esses campeonatos municipal que faz ali, né? Então, tudo isso aí a gente teve uma participação direta na construção dessa lado esportivo ali em Luzerna, né? E é bacana você ver a gurizada iniciando no esporte, você evita muitos problemas, né? E hoje, para a gurizada que tem o plano, que quer ser atleta em diferente de modalidade, que conselho você daria? O conselho que eu daria, na verdade, para quem quer ser atleta, independente da modalidade, é a dedicação, né? Não adianta, o guri, você, além dessa dedicação que você vai ter pelo esporte, você vai ter que abrir mão de várias coisas também, né? Então, infelizmente, você vai chegar, vamos dizer assim, dormir mais cedo, você vai ter que saber que no outro dia vai ter um treino, você vai ter que saber que no final de semana vai ter uma competição. Então, para você saber que vai chegar lá e vai ter que render. Tem que dar conta da parada. Independente se você está nela individual, você vai aparecer muito mais, a tua cobrança vai ser muito maior para você se destacar. E na coletiva, além de você se dedicar e ter isso, você também tem que ter esse espírito de equipe para saber que você vai contar com todo esse pessoal do teu lado ali, né? Então, para você também se destacar, né? Como eu vou dizer, numa dessa eu não seria o melhor jogador da competição lá da juvenil se eu não tivesse uma participação legal do Maca, do Júlio, de todo mundo para poder apoio, fazer, né? Acontecer, né? Então, acho dedicação e esse controle, né? Porque o controle que eu digo, vai ter aquele amigo que não é do esporte, vai te convidar para sair, para vir à noite, para ali você tem que, não, mas amanhã eu tenho uma competição, amanhã eu tenho que treinar, amanhã eu tenho que acordar cedo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Muita gente que por causa disso se atrapalhou no esporte. Vive lesionado, atrasa nos treinos, então tem que ser um cara dedicado, né? Eu acho que a dedicação é a base de tudo, né? Você ser dedicado, você ser cordial. Então, e a dedicação para mim é... Porque daí é isso aí, né, Márcio? Por exemplo, assim, dele não tem uma dedicação, não se cuida no treinamento. Aí pega uma carga maior ou uma sequência de jogos maior, a lesão vem. Mais fácil, mais rápido. Fácil. Pode ser uma torção de tornozelo, mas daí você não cura direito, eu acho que pode voltar, já machuca mais, daí se afasta. Então, tudo é ruim, né? Tudo não funciona. Agora, a lesão pode acontecer. Mas se você se cuide, se você se dedica, você vai se recuperar melhor, você vai estar mais rápido voltando a quadro, a tua competição, né? Então, acho que tudo isso é fundamental, né? Disciplina é a base de tudo. Bom, Rodrigão, agradeço a tua presença. Mais esse episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradecendo os nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta, Aqui a Mulher é Consórcio e Irmãos Cancelli, 50 anos. Curtiu? Gostou? Dá um clique aí, dá um curtir, deixa um comentário aí
Prazer, Maca. Rodrigo Maca, falei com ele hoje, ele vai vir para cá também. Obrigado pela tua parceria aí, tá bom? Não, eu que agradeço e ó, uma satisfação mesmo. Muito obrigado mesmo. Então a gente volta na próxima quarta-feira, tá? Com mais um episódio aqui no Papo Reto com Márcio Pozzebon. Segue a gente aqui no Instagram, compartilha. Obrigado, valeu!